Jesus e a espiritualidade amiga nos abençoe. Esse estudo de hoje, obviamente que em 50 minutos vai ficar um pouco difícil para a gente expor, e principalmente falar de um tema que é tão velho quanto o mundo. Essa que é a verdade. Amor, sexo e traição é tão antigo quanto a existência do homem na Terra. Sempre existiu amor, sempre existiu sexo e sempre existiu a traição. Bom, tem uma música que me inspirou a esse estudo. Foi a partir dela que eu comecei a bem respeito, principalmente, e por que o amor às vezes fica tão esquecido nas vidas das criaturas. Essa música se chama Sexo, Amor e Traição. Eu fiz apenas uma inversão de palavras, porque eu vou começar a palestra da traição até chegar no amor. Vou fazer o inverso, tá? Eu não vou falar de amor, porque para se chegar no amor, normalmente os indivíduos passam por essas questões. Paulo Ceramelo diz o seguinte: se alguém espia, eu estou de olho em você. Está tudo em cima, ninguém falou de amor. Rolou um clima, mas não me leve a mal se eu me apaixonar no final. Não sou roupa jogada pelo chão, sexo, amor, traição. O sol caindo no Leblon, não diga nada. Deixe esse filme rolar, deixe essa estrela brilhar. Não quero nem saber outra cena de cinema acontecer. E aí ela repete novamente a questão do roupa jogada pelo chão, sexo, amor, traição. Bom, vamos começar esse nosso encontro com duas perguntas bem distintas. A primeira delas: qual é uma das reais funções do Espiritismo? Alguém poderia responder? Fora da caridade. Não vamos pensar agora em caridade, em ajuda material, em colaborar com esse ou com aquele, em vir amanhã no projeto Ser Feliz, chegar aqui às 7 horas da manhã, ainda está fechado, mas ficar na porta esperando abrir. Não. Qual que é uma das reais funções do Espiritismo? A doutrina espírita em si. Estabelecer o cristianismo nas Uma palavra brincadeira. O que vocês estão fazendo agora? Pensar. Não dá para você viver na vida sem pensar. Não dá para levar a vida que nós estamos agora sem parar e pensar: estou certo ou estou errado? A outra pergunta: por que os indivíduos traem? Porque não pensam. Se pensassem, ou quando pensam errado. Deixam o sexo ou o desejo fale mais alto. O ser humano não pensa com a cabeça, com o cérebro, ele pensa com o corpo. E aí se perde. Bom, eu ainda faço mais uma pergunta. O que determina que um homem ou uma mulher, estabelecidos em um compromisso, se aventurem em novas buscas de afetos, ainda estando com aquele compromisso? O que faz que um homem deixe sua mulher em casa e vá procurar na rua um certo grau de diversão? O que faz que uma mulher entre na internet ou numa festa ou num evento, ela se encontre com alguém e a partir daquele encontro ela começa a ter contatos e isso termine em algo um pouquinho mais efervescente? Não pensar, novamente. Eu fui num casamento de uma amiga minha de longa data. Sabe aqueles namoros que ficam? Uns agarros de jeito nenhum. O cara começa a namorar, aí passa um ano, passa dois, frequenta a casa, senta no sofá, põe o pé em cima da mesa, abre a geladeira, e vai ficando 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 12 anos de namoro. Aí por fim, o cara resolveu casar. Opa, vamos casar. Casou, um casal até muito bonito. Uma igreja muito bonita lá no Quintas da Avenida. E o padre falou uma coisa muito, mas muito bonita. E que eu, inclusive, estou usando, porque eu também, por exemplo, hoje em dia virou moda
você celebrar um casamento, porque os padres hoje não podem sair mais da igreja. Estava até comentando com o lei, a diocese não permite que o padre faça um casamento numa granja ou um lugar público, tem que ser só na igreja. Então, nos Estados Unidos está assim, o Brasil acaba captando e a gente acaba também apresentando alguns casamentos. Mas o padre falou uma coisa muito bonita. Na hora das alianças, quando cada um colocou a aliança nesse dedo, ele disse que essa aliança possa representar diante aos olhos alheios o compromisso que cada um tem com o outro e que a partir disso os olhos alheios respeitem esse compromisso. Normalmente não é assim, né? Tem casamento que dura 2 meses, 1 mês, uma lua de mel, 1 dia. Acontece. Bom, eu fui buscar uma análise, não são formas prontas, por favor. Acredito eu que a partir dessa nossa conversa, quando nós saímos daqui, mesmo que nós queiramos continuar nas nossas atividades extraconjugais, ou namoros fortuitos, ou encontros sem muita valia, mas se nós ainda quisermos continuar assim, pelo menos nós lembraremos desse momento. Poxa vida, aquele cara falou aqui lá no vídeo, mesmo. Eu estou caminhando por uma estrada que não vai me levar muito a lugar algum, não. Eu queria primeiro começar trazendo para vocês um escrito que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nas páginas 54 e 55. Existem determinadas aflições na vida de cada um de nós que nós podemos evitar, definitivamente. Por exemplo, uma pessoa que fuma muito, obviamente que ela fumante sabe, que aquela ingestão de tóxico em determinado momento da sua vida vai fazer algum tipo de mal, se já não está fazendo. Uma pessoa que bebe demais sabe que em determinado momento da sua vida aquele excesso de bebida vai fazer mal de alguma forma. Uma pessoa que fala mal demais dos outros, obviamente que ela passa a ser alvo também para que os outros falem mal dela. Mas existem aflições que nós podemos evitar. A maioria delas são criadas nesta vida e por nós mesmos. Existem aflições kármicas, coisas que vêm de outras encarnações. Mas a grande maioria das aflições que nos acometem são dessa vida e são produzidas por nós, quando nós deitamos em nossas camas e não conseguimos dormir com uma certa facilidade, ou estamos preocupados demais com algo que nós fizemos de errado, produção própria. No Evangelho segundo o Espiritismo, página 54, capítulo 5, causas atuais das aflições. Eu vou pegar algumas, vou pontuar algumas. Por exemplo, quantas pessoas são arruinadas por falta de ordem, de perseverança, desiste logo no primeiro embate. Na primeira dificuldade, o cidadão para, não voa à frente, não quer. Por quê? Falta de perseverança, falta de coragem, sabedoria, por má conduta e por não terem limitado os seus desejos. Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, como as quais o coração nada tem. Se lembram da novela Insensato Coração? Se lembram da Nathalie Laurier? E se lembram do personagem do Raul da novela do ano 7? Isso, como é que chamava? A novela Garçom Caro. Cortês. O que levou à junção dos dois? Por um lado, um homem mais maduro, um homem de 50 e poucos anos, quase 60, e uma bela jovem com um belo corpo. A afirmação do macho. Eu sou macho, eu possuo uma jovem. Por outro lado, uma bela jovem, moradora do subúrbio, até que ela não morava mal, morava em lugar bom, no Rio de Janeiro, mas que queria ascender socialmente. E qual que era o único pensamento dela? Dinheiro. Compras em Paris, viagens pelo exterior,
Então, ela proporciona a ele momentos de prazer e ele proporciona a ela o dinheiro. Essa é a função dos dois. E isso é muito comum, mais comum do que a gente imagina. É a coisa mais comum hoje, essas uniões. Só que, no primeiro momento, é tudo ótimo, é tudo maravilhoso, tudo bonito. Nossa, casei com um homem rico. E ele, nossa, casei com uma mulher, desculpe, gostosa. Mas o tempo passa. E aí começa a convivência. E se tem filho, e se tem parente, se tem aquela mãe, aquele tio. E é na convivência do dia a dia que o bicho pega. Aí começam os problemas. O sexo passa a ser algo que começa a ficar um pouco enjoativo. Já não é mais como era antes. E o pedido do valor, o querer mais e mais e mais, não acaba. A separação, com certeza, em determinado momento, vai ocorrer. Mesmo que ela não seja de fato, mas em casa. Quantos casais dormem separados? Na própria casa. Um quarto com o outro, numa cama, outro na outra. Não se separam de fato, mas tem uma separação dentro de casa. Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Eu trabalho com cerimoniais, trabalho em formaturas, então eu vou muito em baile. Ontem mesmo eu estava indo lá na Estação São Pedro e eu apresento as valsas. E cada dia que passa, essas festas ficam mais suntuosas, mais ricas, coisas assim fantásticas, muito bem decoradas, os salões são muito bonitos, as moças muito bonitas, os rapazes também muito bem apegados com seus ternos novos, e muita bebida, e muita comida, e muito espírito também, muito lugar carregado, porque ele tem tudo que os espíritos querem: cigarro, bebida, sexo e até droga. Então, as pessoas têm uma preocupação muito grande com a comida, e normalmente nesses lugares tem determinadas partes que são as mesas de frios. E eu vejo assim, as pessoas saem nada contra, cada um faz o que quiser, mas eu acho muito engraçado porque as pessoas não conhecem a dinâmica do lugar. Aqueles pratos, aquilo até sai fora deles, vai caindo a olhar. Ele vai lá para jantar, né? Pior que vai ter o jantar, Aí eu fico olhando, gente, isso é reposto a noite inteira. Toda hora tem uma mocinha, inclusive eu conheço uma delas, a Val, toda hora ela vai lá e tira o que está sobrando e coloca uma quantidade nova que está pago. Então, as pessoas convertem. Aí no outro dia um tal de omeprazol sol de manhã, omeprazol de tarde, omeprazol de noite, para poder dar conta, porque o estômago está estourando, né? Muito bem. Mas vamos voltar aqui ao primeiro tema meu, rapidamente, que é a traição. Na verdade, existem vários tipos de traições. Aqui eu vou abordar aqui hoje a traição afetiva. Mas tem uma traição que é a traição original. Desculpem, quem é mãe aqui por respeito? Olha, perdão, mas vocês são traidores. Vocês traíram seus filhos quando eles nasceram. Porque a criança estava envolta num ambiente de total segurança, com a mãe, a barriga, o líquido amniótico, piscina o dia inteiro, né, cara? Só faltava ter um solzinho, aquela piscininha gostosa, aquela vida. Quando ela é jogada no mundo, essa é a traição original. Ela perde aquela segurança porque ela tem que se confrontar com a nossa existência, com a fome que ela não tinha, com a dor que ela não tinha, com a dor de barriga que ela não tinha, com a falta da mãe, às vezes, mãe que trabalha, que precisa seguir adiante. Essa é a traição original. Mas tem também outras traições. Por exemplo, Freud dizia que a real vida, quando nós acordamos, nós começamos a olhar a vida de fato, a olhar para o outro, ver da necessidade daquele, ver que aquele lá na frente precisa da nossa mão. Quando a gente começa a ver a vida real, nós somos traídos pela vida. Porque a vida nos demonstra e coloca à nossa frente, obviamente,
dores, situações difíceis, e quem não passa por elas? Freud estava certo. Mas também tem uma traição do corpo. O nosso corpo é um tremendo traidor. Ele nos trai desde quando nós nascemos. A partir do nosso nascimento, o corpo vem nos traindo. Quando nós somos crianças, nós queremos ser adultos porque nós queremos ter um corpo melhor, queremos sair mais. Quando somos adultos, pensamos que deveríamos ser crianças porque talvez aquela parte da infância era bem melhor, você tinha menos preocupação. Quando estamos velhos ou estamos encaminhando para a velhice, nós queremos ser jovens. A medicina hoje faz uma graça para todo mundo, né? A dermatologia, você entra num salão, num consultório dermatológico, de um jeito sai de outro. Medicamento, fórmulas, e funciona hoje. Eu não tinha essa quantidade de cabelo aqui, não. Funciona, né? Pele. Às vezes a pessoa, hoje você falar que uma mulher de 50 anos é uma mulher velha, você está mentindo. Hoje, a previsão de longevidade do Brasil é 75 anos e meio. Você falar que um homem de 60 anos é um homem já velho, se ele soube se cuidar na juventude, ele está perfeito, a não ser que tenha alguma doença degenerativa. Mas se isso não ocorrer, quantos homens com mais, ou Silvio Santos? O Santos tem 81 anos de idade. 81 anos de idade, está lá, em plena atividade, e perguntando se o padre Fábio de Mello é realmente um padre, e por aí vai, né? Bom, outra traição. Adão e Eva com Deus, mitologicamente, traíram o pai ao descobrir o conhecimento, ao comerem a maçã. Hoje eu comprei uma maçã, não descobri nada, mas tudo bem, faz parte. Mas a doença, que é o limite da misericórdia de Deus, o psicólogo Aldo Carotenuto, ele tem um livro, ele é um psicólogo italiano, o trabalho dele é importante na leitura dos textos de outro psicólogo famoso, que é o Jung. Ele tem um livro que se chama Amar, Trair. Foi nesse livro que eu me baseei. Então ele fala de todas essas traições. A doença, por ser o limite da misericórdia de Deus, nos limita a muitas coisas. Estamos aqui agora, bem, participando desse evento, um encontro de sábado, mas nós podemos ser pegos por uma doença qualquer. Qualquer